Boa noite, queridos, paz e bem. Como de costume, estou aqui, nesse momento estou aqui, né, no quarto da minha filha, porque ela está dormindo com a mãe lá no meu quarto, né? Então é nessa hora que a gente consegue ter um pouquinho de silêncio, um pouquinho de privacidade, para tratar alguns assuntos. Então, é, para quem está na formação de ministros, né, aqui no vicariato, todo mundo recebe esse livro quando se inscreve. E eu tenho o hábito de gravar alguns vídeos, tá certo? Guiando a leitura dos capítulos que nós vamos trabalhando na formação. Como uma forma de lembrar, como uma forma de elucidar, né, alguns pontos da leitura. Nós ainda somos um povo que tem um hábito de leitura pouco ainda baixo, né? O povo brasileiro tem dificuldade de leitura, né? Nós lemos abaixo da média, né, mundial. E olhe que é um povo, como tem muito cristão, né, no Brasil, seja católico ou protestante, então a gente lê muito a Bíblia, né? Pelo menos os que leem. Porque se não fosse isso, eu acho que a nossa taxa de leitura no Brasil era menor ainda. Pois bem, então, dificuldades à parte de ler, seja por problema de vista, seja pelo interesse de ler, seja pelo hábito de ler, a formação de ministro, seja ela agora começando, ou seja, durante o exercício do ministério, ela vai precisar de muito estudo, tá certo? Durante a formação de ministros não dá para ensinar tudo. São algumas semanas, umas tardes de sábado de formação, né, que vai durar aí em torno de 2 meses, mas não é suficiente, tá? Eu sou ministro desde 2012, e o que me faz, inclusive, estar nessa missão de formar novos ministros é o fato de eu nunca ter deixado de estudar, de nunca ter deixado de me formar. E a formação católica, principalmente, que ela é muito baseada no autodidata, né? No interesse de ler, porque a gente não encontra tanta formação assim, né? Como eu digo sempre nas formações, é comum que nossas paróquias nos enviem para a formação, como no caso enviou, né, vocês para a formação, e depois não dê formação mais nenhuma, nenhuma, né? E ainda vai exigir que você seja um super ministro, super capacitado, como se você tivesse estudado teologia e filosofia, feito estágio pastoral e estivesse disponível 24 horas para a igreja. Que não é o nosso caso, porque nós somos fiéis leigos, né, com nossa realidade de vida, de família, de trabalho e tudo mais. Então, para tirar um pouco desse peso que às vezes se coloca sobre o ministro, eu tento ajudar da melhor forma, tá certo? Com a minha experiência, com a minha vivência e com os meus estudos, que não são frutos da minha cabeça, graças a Deus, né? Porque isso seria um grande problema. Meus estudos e tudo que eu falo é baseado na literatura, é baseado no que a igreja fornece enquanto formação, tá certo? E aí, com o tempo, eu fui encontrando uma forma mais básica, né, de ensinar, né, pouco professoral e pouco coloquial, que às vezes os seminaristas, inclusive quando a minha formação para ministro foi um seminarista que deu, né? E geralmente as paróquias colocavam seminaristas para fazer isso, e o seminarista tem aquela vontade de ensinar porque está aprendendo aquela carga de ensinamentos, né? E às vezes não tem a melhor didática. Então, como é a atribuição do vicariato, segundo o diretório litúrgico da nossa arquidiocese, é a atribuição do vicariato formar novos ministros, então eis-nos aqui com essa missão. E aí, no capítulo 1 do livro O Ministro, na página 14, vai justamente falar da identidade do ministro, né, e do aspecto histórico. Então, a origem do serviço do ministro, perdão, a origem do serviço extraordinário da distribuição da Eucaristia. A instrução Immensa Caritatis da então Congregação dos Sacramentos, que hoje é a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, que é a forma que a igreja se organiza lá no Vaticano, para tratar dos diversos temas referentes à igreja, formação e tudo mais. Então, atualmente é a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Mas nos anos 70 o nome era Congregação dos Sacramentos. Então, a instrução Immensa Caritatis, publicada por essa congregação em 29 de janeiro de 73, assinala a data em que nasceu o Ministério Extraordinário da Distribuição da Eucaristia. Então, o adulto que é batizado e crismado, homem ou mulher, pode ser encarregado da distribuição do pão eucarístico, quer seja durante a missa, quer não.
um fato simples, mas de notável importância pastoral. Um acontecimento que suscitou sentimentos de maravilha e de perplexidade na época, né? Mas que se revelou de grande utilidade pastoral. Até bem pouco tempo, o mero fiel nem sequer podia tocar nas alfaias sagradas, nem se imaginava poder tocar nas espécies consagradas. Então vejam, hoje nós somos todos acostumados, né? 50 anos depois, né, dessa instrução normativa, hoje está todo mundo acostumado com a figura do ministro. Tem gente que ainda rejeita o ministro, tem gente que só quer comungar com o padre, tem gente que quando é a celebração da palavra levanta na cara dura e vai embora e dá as costas para o ministro, enfim, né? Mas hoje é todo mundo acostumado, todo mundo celebra e até sente falta, acha estranho quando chega numa missa que tem o padre lá no altar e não tem o ministro do lado, né? Pois bem, mas imagina 50 anos atrás, né, numa realidade pós-Concílio Vaticano II, onde o leigo sequer podia tocar nas alfaias. Sequer. Né? O acesso que o leigo tinha, se eu lembrar aqui da minha avó, era o zelo, né? Principalmente quem é do apostolado da oração, né? Que faz parte da espiritualidade do apostolado, o zelo da igreja. Então, era o zelo, era aquela faxinazinha, e aí, com o tempo, foi permitindo passar as toalhas do altar, costurar as alfaias, né? Mas até antes disso, o leigo não mexia nas alfaias, o leigo não mexia nos vasos sagrados. O leigo mal tinha acesso, acho que nem tinha acesso à sacristia, eu acho. Se tivesse, mas jamais pegado no estoque de hóstias, de vinho, imagina. Já era tudo considerado sagrado antes mesmo de ser consagrado, né? E tem diferença isso, tá? Então, mas para aquele tempo era uma coisa escandalosa, causou grande perplexidade. Imagino que perplexidade das duas formas, positiva e negativa. Porque tem gente que se escandaliza com tudo na igreja, né? E tem gente que, de fato, sensível, piedosa, que percebe que ali se tratava de uma grande mudança pastoral. Porque assim, por que essa mudança normativa? Né? Porque a igreja documentou isso, instituiu esse ministério lá em 29 de janeiro de 73. Pode-se encontrar muitas respostas. A falta ou a indisponibilidade de um padre ou um diácono, a crescente formação teológica e pastoral de tantos leigos, contribuindo para que pudessem assumir as diversas tarefas eclesiásticas. Um modo concreto para promover o crescimento da consciência do sacerdócio comum, fundamentado no batismo, por meio de uma faculdade ministerial de fato, um estado de necessidade devido à diminuição numérica de padres. Então, era uma grande necessidade pastoral, e são vários os motivos. Né? A diminuição numérica de padres é um motivo? É sim. A gente percebe que os padres não dão conta da quantidade de comunidades, da comunidade de capelas, de igrejas, de paróquias com extensões territoriais enormes, né? E aí desafios urbanos também, não tem como o padre dar conta, já não tinha naquela época, né? Hoje não tem, imagine, né, com a falta de recursos que se tinha de transporte e tudo mais de antigamente, né? Então é um dos motivos também. Se não tem disponibilidade de padres, de diáconos, muito menos, né? Então revelou-se uma grande necessidade pastoral, né? E uma utilidade pastoral muito grande. Então também a formação teológica dos leigos, né? Eu aqui reconheço meu papel de leigo enxerido, né, que não sou formado em teologia, e fico falando, né, das coisas como se teólogo fosse, né, há quem acredite, mas nunca disse que sou, minha gente, pelo amor de Deus, né, minha teologia é fruto da minha curiosidade. Eu tenho uma amiga que estudou teologia e ela disse que, assim, não, gente, nem se preocupe, o que a gente faz, o que você faz é teologia na prática. Teologia no sentido especulativo é a teologia acadêmica, né? Que você estuda academicamente e se forma em teologia. Ali é especulativa, é empírica, é formação, né? Mas a teologia nossa é do dia a dia, né? A teologia é vivendo a teologia no dia a dia, na prática, né? Então não deixa de ser teologia também. Mas não sou teólogo não, sou enxerido. Já ouvi isso de padre, você é muito enxeridinho. Mas por quê? Porque você olha o catecismo, você olha a instrução geral do missal romano, você olha o próprio missal e vê coisas questionáveis, né? E eu nunca fui de ficar calado, claro, com todo respeito, com toda obediência, às vezes contrariado, às vezes sem concordar, às vezes vendo que está errado, mas eu não tenho autoridade para corrigir.
É aquilo que eu sempre falo, o nosso papel é um papel de colaboração, né? Eu não posso chegar na paróquia, na comunidade, para o padre dizendo que está tudo errado porque eu estou estudando. Não, 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 não. Eu coloco meu estudo à disposição, né? Assim, eu posso me colocar à disposição. Olha, estou vendo que no missal fala diferente, a gente pode ver uma forma de se organizar para fazer, enfim. Então, os leigos hoje são mais preparados. Então, por isso a igreja deu essa confiança para nós, porque viu em nós disponibilidade e disposição e conhecimento em servir. E isso é bom para a igreja. Então, a igreja já reconheceu lá na realidade pós-conciliar, há mais de 50 anos, essa necessidade pastoral, tá certo? Então, é importante para nós ministros termos essa consciência de que o nosso trabalho é de utilidade pastoral, porque os padres não dão conta. Então, nós estamos aqui para colaborar. Entenderam, ministros? Então, se lhe perguntarem por que a igreja tem ministros leigos, é por conta disso, por uma necessidade pastoral. Não precisa dizer que é por diminuição do número de padres, não, porque a gente não pode depor contra a igreja, né? É melhor nem se tocar nessa parte, que isso todo mundo já sabe. Vamos falar que é a utilidade pastoral, o crescimento da população, que o crescimento do clero não acompanhou, não consegue acompanhar na mesma proporção. Melhorou, né? E aí precisa que nós leigos, precisa da nossa ação, da nossa ajuda, e nós estamos preparados para ajudar, para fazer até onde é o nosso limite. Então, se o nosso limite é levar a comunhão, se podemos ter acesso ao sagrado, essa honra, eis-nos aqui, né? Então, se perguntar a data da fundação do ministério, 29 de janeiro de 73. E por que o ministério surgiu? Por necessidade pastoral da igreja, né? E é de grande utilidade o serviço dos ministros para que a comunhão chegue até todos, principalmente aqueles que têm dificuldade de acesso à igreja. Vamos seguindo, segue o fio, hein? Estamos na página 15.